na nossa sociedade, eu queria dizer que é uma alegria muito grande eu estar aqui hoje com todos vocês para falar um pouco de algo que eu vivo já tem uns 20 anos na minha vida. Eu tive contato com redes sociais muito cedo, desde meus 10 anos de idade, lá nas épocas das primeiras lan houses. Sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia. Então eu queria trazer um pouco para vocês hoje toda essa evolução que eu vi acontecendo nos últimos 17 anos da minha vida, 19 anos da minha vida, ao redor das redes sociais, propriamente dito. Eu queria parabenizar também, Dr. Zé Orestes, a criação dessa lei. Eu queria dizer que esse projeto que nós vivemos hoje em Tumbiara, projeto vereador jovem, criado através da Lei 5212 de 2022, é algo que nós temos que nos sentir muito felizes na cidade de Tumbiara. É algo que é um projeto de extensão, de civismo e cidadania. Eu queria cumprimentar também os vereadores jovens, a Fernanda, estudante do Colégio Militar, e a Maria Rita, do IFG, que foram dois colégios que fizeram parte do meu ensino, da minha formação, do meu estudo acadêmico. Fui aluno do Colégio Militar, cumprimentar também o Dionísio. Fui aluno do Colégio Militar até a 8ª série, fui aluno do IFG no ensino médio. Fico muito feliz de poder trazer as problemáticas que nós vamos narrar aqui nos dias de hoje para vocês, alunos, pais de alunos, e também querer alertá-los sobre algumas nuances que nós temos nas redes sociais hoje. Se a gente for parar para pensar bem, pessoal, os nossos pais, eu sou da geração do milênio, os nascidos até 96. Então a minha geração foi a geração que conectou a geração dos nossos pais com a geração Z de hoje. E eu comecei a fazer muitos comparativos em relação ao que meu pai mesmo, a minha família viveu de tecnologia na fase da infância e na fase adulta, em comparativo com o que nós vivemos hoje, atualmente. Com a chuva de informações, a velocidade da informação e principalmente a maneira como a gente utiliza as redes sociais no dia de hoje. Invariavelmente, vocês vão ver que não é à toa quando muitos estudiosos do comportamento humano, muitos psicólogos, psicoterapeutas, neurocientistas, neuropedagogos, associam o excesso de tela que nós temos hoje, o grande excesso de tela, a índices muito grandes de depressão, de transtornos de ansiedade que nós vivemos hoje. A Organização Mundial de Saúde, a última nota que ela lançou recente, atribuiu cerca de 300 milhões de pessoas no mundo diagnosticadas com depressão. Se a gente for parar para pensar, analisando isso de um ponto de vista do globo terrestre, do planeta, nós temos no Brasil 220 milhões de habitantes, correto? Então, quer dizer que mais do que a nossa população continental, mais do que a população do nosso país continental, nos dias de hoje, é afetada por diagnóstico de depressão. Nós estamos falando de pessoas que tiveram diagnóstico de depressão, diagnosticadas, fora as que vivem, às vezes, transtornos invisíveis, dificuldades invisíveis. Eu não poderia deixar de coligar isso no mês de Setembro Amarelo, para que nós possamos refletir a respeito de como nós usamos as redes sociais nos dias de hoje. Porque eu sou defensor da ideia que as redes sociais hoje elas funcionam como uma espécie de elemento neutro na nossa sociedade. O que quer dizer um elemento neutro? Ora, você tem um carro, você tem um veículo. Vocês concordam que um veículo você pode usar ele para te transportar a um lugar, ou você pode atropelar uma pessoa e assassinar uma pessoa. Então um veículo, um carro, é um elemento neutro. Depende de quem a usa, depende de quem está no volante, depende das condições psicológicas de quem está no volante. As redes sociais nos dias de hoje, muitos estudiosos do comportamento humano defendem as redes sociais como um elemento neutro. Tem que ter muito cuidado do jeito que a gente usa. Eu comecei a perceber mais isso. Em 2018, teve um caso que me chamou muita atenção. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que hoje é dono da rede Meta. Então a Meta hoje ela é composta de Facebook, Instagram,
WhatsApp e Threads. Correto? São uma das 4 maiores redes sociais que nós temos no dia de hoje. Aí, fora TikTok e o X. Ele foi sabatinado em 2018 pelo Senado norte-americano, simplesmente porque as pessoas mal intencionadas estavam usando o Facebook como ferramenta de exploração sexual infantil, como ferramenta de coleta de dados pessoais, que as pessoas não davam o devido acesso para que a ferramenta do Facebook coletasse isso. E ele foi sabatinado pelo Congresso norte-americano, simplesmente porque, vocês concordam comigo que se você é um bilionário, dono da ferramenta, você também tem que propor as ferramentas de seguranças adequadas para que a gente possa usar a rede social? Ora, o dono do carro, o construtor do carro, ele tem que proporcionar o cinto de segurança, o airbag, o mecanismo de proteção. Não tem como a pessoa falar assim, mas eu só faço o carro, só. Mecanismo de segurança não é responsabilidade minha. Eu falei, então, você não está vivendo numa sociedade capitalista, porque você é quem está lucrando com as redes sociais. Você é o responsável por promover as ferramentas necessárias para que coíbam coisas que podem prejudicar os seres humanos. Depois que eu assisti, em 2018, essa sabatina que o Mark Zuckerberg passou pelo Senado, envolvendo coisas que nós vemos hoje, se vocês projetarem em 2018 para 2025, nós tivemos um caso recente nas redes sociais, viralizado, sobre a adultização infantil. Ou seja, digitais influencers brasileiros que promoviam Big Brothers mirins, uma espécie de reality show mirins, onde pessoas menores de idade faziam parte desse reality show nas redes sociais, utilizando como ferramenta de divulgação massiva qual rede social? O Instagram. Geralmente só depois de uma denúncia de algo muito complicado é que as pessoas vão averiguar tudo mais. Por que eu estou trazendo essa problemática à tona, pessoal? Obrigado. Porque nos dias atuais, vocês vão ver que muitos dos crimes e das dificuldades hediondas do ser humano, elas passam pelas redes sociais. Isso aqui é como um duplo aviso. A vocês, vereadores jovens, que tomem muito cuidado com o que acessam, com quem falam, com quem andam e com quem se conectam nas redes sociais. E aos pais dos jovens, que saibam o que seu filho está fazendo na internet. Porque se o crime antes, na época, pelo menos do meu pai, dos meus pais, se o crime ele estava na rua, hoje em dia, para que o crime cometa o seu filho, ele pode estar dentro da sua casa. Ele pode estar dentro da sua casa com o celular, né? Com esse aparelho aqui, mal vigiado e mal utilizado. Isso rendeu, depois de 2018, isso rendeu um documentário na Netflix também. Foi um documentário muito interessante que me fez projetar bastante atenção sobre ele, que fala do drama social. O que esse documentário representou? Alguns engenheiros que trabalharam na criação de algumas redes sociais, eles saíram das empresas que eles trabalhavam, do Google, do Facebook, do Instagram, e eles resolveram dar uma versão deles sobre as redes sociais, o que me assustou mais ainda, 2020, esse documentário, né? The Social Drama, o nome dele, né? O Drama Social, ele está na Netflix. Depois pesquisem se vocês quiserem assistir, um documentário fantástico, que mostra um outro lado da moeda, talvez, que nós não conhecemos das redes sociais. A reflexão sobre esse documentário é muito simples. Eles trabalhavam em cima da monetização das redes sociais, ou seja, como as big techs, elas ganham o seu dinheiro. Vocês já pararam para pensar, se o Facebook é gratuito, se a entrada no Instagram é gratuita, como eles monetizam o dinheiro? Às vezes, se a gente for falar de publicidade, falar, é marketing, é publicidade.
Tá, mas isso ainda é uma resposta muito rasa. Se a gente for mais a fundo, em como as redes sociais monetizam, vocês vão ver que elas monetizam através do tempo de retenção dos nossos olhos na tela do celular. Funciona mais ou menos assim. Você é vendedor e você quer colocar um anúncio do seu produto no Instagram. Você paga para o Instagram para que o seu anúncio apareça para mais pessoas. Mais pessoas com retenção e tempo de tela no Instagram igual a mais dinheiro para os donos das Big Techs. Então, logo, mais retenção da nossa atenção humana igual a mais faturamento para as redes sociais. Vocês percebem entender quem é o produto aqui? Aonde é o produto que eles monetizam? É a nossa atenção. Não tem um produto externo. Não tem um produto físico. Nós somos o produto, muitas vezes, em um excesso exagerado de rede social. E é por causa disso que as pessoas que entenderam como funciona um jogo de persuasão e um jogo de influência do comportamento humano, que enricaram tanto com bet esportiva, com casas de aposta, com os tigrinhos, com os cassinos online, que tiveram a CPI recente, né? Só que assim, o nosso Estado normativo de direito, geralmente quando ele chega a coibir uma lei, já aconteceu muita coisa que, né, quando chegou a acontecer aquele caso da Blaze no Fantástico, gente, o que é isso? O que é isso? Como psicoterapeuta eu posso falar de casos clínicos mesmo, de dentro, de terapia, pessoas que perderam 70 mil reais, o cara perdeu o carro inteiro para roleta, jogando, né? Joguinho online, assim, ó, micando, depositando de 1.000 em 1.000, de 500 em 500 reais, de 700 em 700 reais. Outro caso, falando desse, outro amigo, recente, falou, cara, eu perdi 15 mil reais, eu fui para a praia, aquele joguinho do aviãozinho ali, né? Perdi 15 mil reais, cheguei na cidade, cheguei em Tumbiara, tentei recuperar o dinheiro, perdi mais 10 mil. Eu falei assim, cara, é algo que talvez a gente use as redes sociais com um caráter não desse jeito, mas não quer dizer que é algo que não esteja acontecendo ao nosso redor. Eu comecei a olhar para isso e falei, faz sentido. Porque realmente isso aqui não vem com manual de instrução, né? Não vem nada falando assim, se você usar mais que... Hoje eu tento, principalmente com o meu tempo de tela, no meu perfil, na minha conta do Instagram, permaneça 40, 50 minutos no máximo. 2, 3 horas eu já estou assim, nossa senhora, eu preciso parar de usar isso aqui. Parece que tem um vórtex sugando a minha vida para dentro disso aqui. O TikTok piorou. Se o Instagram já promovia uma falta de contato humanístico, o TikTok aí, a barra de rolagem infinita dele, meu amigo, ele quer que você fique lá 18 horas por dia. Porque quanto mais retenção de audiência, mais dinheiro é captado através de anúncio nas redes sociais. Da maneira que o capitalismo ele é. Não da maneira que a gente gostaria que ele fosse. Da maneira que o capitalismo ele é. Então, eu gostaria de trazer isso aqui à tona. Por quê, gente? Porque nós vivemos em um estado no Brasil, de muita competitividade. Você nasceu humilde, você nasceu com parcas condições financeiras, saiba que você vai ter que se esforçar de uma maneira sobre-humana para você conseguir se sobressair em um local, em um ambiente de trabalho. Se você já está usando 8 horas do seu dia na adolescência com o rosto na rede social, ao invés de estudar, eu não quero ser o profeta do óbvio, eu não quero ser o profeta do óbvio para dizer que isso aqui vai te prejudicar demais na fase adulta. Mas vai te prejudicar de um jeito que você vai chegar aos seus 28 anos, seus 28, 30 anos de idade, você vai falar, poxa vida, eu queria ter um cronômetro do tempo para eu pudesse voltar e dar mais valor nos conselhos da minha mãe, do meu pai. Menino, vai estudar, aproveita esse tempo, sai dessa tela, sai desse computador, não usa desse tanto, não. Talvez os nossos pais não tenham conseguido projetar isso de uma maneira tão técnica
enquanto eu conseguir projetar aqui, até mesmo porque são informações veladas, não é algo que não é informação que a gente encontra fácil. Né? Vocês pegaram, por exemplo, um dos maiores vícios da humanidade, que é o cigarro. O cigarro, quando foi aberta as portas do Brasil para sua comercialização, peguemos as primeiras publicidades a respeito do cigarro e vejam o jeito que elas eram. Era uma pessoa montada num cavalo, num alazão, parecendo, né, aquele filme assim. O cara que estava na propaganda do cigarro era um galã, né? Era um sedutor, era um galanteador. Aquilo era um cigarro, fumar um Marlboro, uma espécie de poder absurda que gerou naquela época. E olha que eu não sou nascido nessa época. Eu analiso as publicidades dessa época com os meus olhos de hoje. A cinematografia, o cinema por trás do vício do cigarro era algo inacreditável. Todo mundo, nossa senhora, e vai me causar superpoderes. De tal maneira que fumar seria algo estiloso, descolado, bonito, elegante, glamuroso. Foram anos de batalha para que nós conseguíssemos colocar estampado em carteira de cigarro, problemáticas de pessoas, por exemplo, com câncer de pulmão, fotos de pessoas do pulmão dela antes, depois, com cigarro, antes do cigarro, depois do cigarro. O que isso quer dizer? Está proibido? Não quer estar proibido. Não quer dizer que o Estado tem a obrigação também de vetar tudo. Mas o Estado tem a obrigação de te alertar, como eu estou alertando agora, dos perigos para aquilo que você vai fazer de sua vida. Você tem todo o direito de continuar, de persistir, mas já na cartela do cigarro, que está escrito. E nas redes sociais não está escrito, tá? Nas redes sociais não tem nada escrito sobre isso. Nas redes sociais não tem lugar nenhum falando. Nas redes sociais, muito pelo contrário, né? Nos dias de hoje, nas redes sociais, tem muito mais gente querendo, às vezes, te enganar. Querendo te enganar mesmo. Aí se a gente for abrir a porta do estelionato digital, o cassino online é a primeira, é o pezinho dentro da piscina. A cassinagem é o primeiro pezinho. Aí aqui, se a gente for entrar em caso, por exemplo, de autopromoção, de digitais influencers que ganham de acordo com a sua perda na cassinagem, de cursos que vendem ilusão, a minha ficha caiu realmente para a importância de destacar isso. São coisas que eu acho que deveria ser de conhecimento mais público. Quando eu assisti, pasmo, eu assisti uma aula, né, uma masterclass. Era uma masterclass de um digital influencer ensinando como que ele fazia dinheiro nas redes sociais. Eu falei, aprendizado nunca é demais, né? Deixa eu sentar aqui, deixa eu consumir uma hora de conteúdo para ver o que esse rapaz tem para me falar de bom. Pessoal, o ano era de 2023, por aí. As coisas aconteciam mais ou menos assim. Ele vendia curso de mercado financeiro, então a vida dele era muito glamurosa nas redes sociais, né? Uma Porsche Cayenne, uma mansão gigantesca e tudo mais. Ele falou assim, a conta é simples. Eu vou na cidade que eu vou produzir meu conteúdo, eu alugo uma Porsche por uns 5 mil reais, 6 mil reais, eu alugo uma mansão no Airbnb por 3 mil reais o dia, e eu tenho um investimento aí de mais ou menos uns 10, 12 mil reais no mês. Eu levo um videomaker que entende de cinematografia, um cara que entende de cinema, acabou. O cara se transforma num ator de Hollywood. Acabou. Você tem uma Porsche Cayenne alugada, uma mansão alugada e um videomaker que entende de cinema, você tem conteúdo que te vende como um bilionário sucedido para 120 dias do ano. Depois é só você postar todo dia. Depois é só você postar todos os dias a sua vida de luxo, né? E vender o seu curso de 7 mil reais. Façam as contas comigo, 1.000 vendas a 7 mil reais. Aí você se tornou um milionário, né? Agora você se tornou um milionário. Agora você tem um começo da sua vida. Agora você tem 7 milhões de reais, fruto de um estelionato digital, vendendo facilidade. O brasileiro que muitas vezes já tem um senso de comparação que os nossos pais não tinham. Vocês conseguem entender a problemática? Que os nossos pais não tinham. Eu não lembro
pelo menos de ver meu pai falar, meu pai que estava trabalhando, eu não lembro de ter nenhum empresário, dono de empresa, esfregando assim essas dificuldades, essas questões financeiras no rosto da população. Então aí já tem outro fisga aqui, né? Já tem outro fisga. Por que eu estou trazendo isso, pessoal? Eu quero demonizar as redes sociais de forma alguma. No começo da palestra eu falei que ela era um elemento neutro. Vocês concordam comigo? Eu só quero abrir os olhos para esquemas que existem e que são muito difíceis de ser legalizados, muito difícil. Quando isso alcança uma legalidade, porque a gente já está falando de uma faceta muito complexa, que é legalização de rede social. Isso dá pano para manga, isso é discussão infinita. Né? Então, antes de que a gente fale disso, legalmente, juridicamente falando, eu estou contando casos reais e verídicos para vocês, de pessoas que se perdem no meio de um mar de ilusão, no meio de um mar de fantasia. Eu trabalho já tem 13 anos, a minha vida a nossa vida, ela não vai tendo mudanças da água para o vinho como essas pessoas vendem. Nossa vida ela vai tendo mudanças pontuais, significativas, ao longo do tempo, ao longo do nosso crescimento no tempo. Não é esse céu de algodão doce como as pessoas vendem. Então, te prometeram algo fácil, desconfiem. Já diria o ditado da minha querida avó: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Paralelamente a isso, pessoal, no documentário que eu citei para vocês, o drama social, os estudiosos chegaram a um conceito de economia da atenção. Quanto mais tempo conectado, mais dados coletados e mais anúncios vendidos. O que impera hoje nas redes sociais é o que nós chamamos de economia da atenção. Vocês já sabem, quanto mais propaganda vocês assistirem, quanto mais vocês permanecerem conectados, que não seja em algo produtivo, mais vocês estão gerando lucro para os verdadeiros donos das redes sociais. Que isso fique bem transparente. Até agora nós falamos de dores. Nós falamos nós falamos de sintomas da nossa sociedade atual. Paralelamente a isso, o que nós temos? O que nós temos através dessas dificuldades? Os paradoxos e os impactos da atualidade. Comparações irreais e constantes. A nossa sociedade parece que a gente tem uma dificuldade em aceitar a nossa história, né? Parte da minha jornada, do meu crescimento. Isso fez muito grande quando eu entendi qual é a minha história. Qual é a minha história? Não é a do outro, não é a do amigo, não é a do pai, não é a da mãe. Faz parte também, se conecta, mas qual que é a minha história? Quais são as minhas raízes? Quais são os meus valores? O que eu acredito? O que eu acredito, o que eu não acredito? O que faz sentido para mim, o que não faz? O que eu acredito e eventualmente, o que eu acho que é errado na Terra? Quais são os meus valores, as minhas opiniões? Sem senso de comparação estético. Sem querer assim, se espelhar no outro. A gente pode ter pessoas de referência, inspiração, obviamente, mas vivendo a nossa história. Aquela singela pergunta, né? Quem sou eu? Qual o meu papel social na Terra? Difícil. Difícil a gente conseguir isso com 10 horas de tela no rosto. Muito difícil. Muito difícil. Porque se a gente fica 10 horas nas redes sociais, a gente só vai estar vivendo a vida do outro. O que é o outro, o que o outro faz, o que o outro faz. Quem sou eu? Pode ser humano na Terra. Aumento de ansiedade e depressão. Não é difícil a gente fazer cálculos que o uso desenfreado disso colaboraria diretamente para mais ansiedade e mais depressão. Tanto é que uma das recomendações hoje é o quê? Prática de atividade física. Diminuição do tempo de tela. Prática de atividade física. Pelo menos 50 minutos por dia. Diminuição do tempo de tela. Vocês vão ver que pessoas que têm limite de tela são mais felizes, são pessoas mais desintoxicadas. Perda de habilidade socioemocionais, empatia e diálogo.
As redes sociais tendem a deixar a gente mais insensível perante as dores da humanidade. Fala, cara, que é isso? Né? O que está acontecendo? Pessoas hoje, acontece uma briga, acontece um acidente, a pessoa não tem nem a sensibilidade de socorrer. A primeira coisa, tá com o celular do bolso assim, ó, vou filmar, né? A que ponto chegamos enquanto seres humanos na sociedade? Paradoxo é esse, meu Deus do céu? O que aconteceu? Né? Parece que é como se fosse, é como se a gente tivesse evoluído tanto em questão tecnológica, mas em questões humanísticas não conseguimos acompanhar, né? Duras reflexões que eu faço a respeito de muita coisa, mídia sangrenta, mídia vermelha, mídia que se alimenta só de tristeza, né? A compulsão que o ser humano hoje, que o indivíduo tem em divulgar literalmente a desgraça alheia. Isso é problemáticas seríssimas do nosso século. Falta de sensibilidade, né? Nós perdemos ao longo das eras digitais. Maior propensão à ansiedade, diretamente ligada à maior propensão ao consumo de álcool, drogas e derivados, pessoal. Ansiedade também não tratada, não curada. A psicologia explica que uma dor não tratada no coração humano, é impossível que nós não sintamos nada. É impossível que um ser humano ele bloqueie o seu sentimento. Então, o nosso cérebro ele tem alguns mecanismos de defesa. Alguns mecanismos de defesa que representam o quê? Uma espécie de fuga. Se está doendo demais, a gente tenta fugir. Geralmente o ser humano tenta fugir para onde? Para o vício, para o álcool, para o uso de drogas, para o torpor da mente, como forma de anestesiar aquilo que a gente está sentindo. Então isso já é estudado já desde 1800 e pouquinho através da psicologia. As redes sociais, o excesso de tela contribui diretamente para isso. Os ideais de perfeição, o ideal de perfeição, meu Deus do céu. Hoje em dia eu analiso as redes sociais e falo assim, rapaz, não tem condição não. Não tem como a pessoa não se sentir mal por isso aqui, né? E quem entende de marketing digital e de mecanismo de persuasão, vocês podem ter certeza que a pessoa utiliza isso da maneira mais vil possível. Porque se ela te vende um produto, a única coisa que ela quer te jogar no rosto é ilusão de consumo, que ela está numa praia, e no outro dia ela está numa praia, no outro dia ela está numa praia de novo, no outro dia de novo. Só que aquelas fotos na praia, talvez é de uma viagem que ela fez, que ela tirou 280 fotos. Aí todo dia ela posta uma, dando a entender o quê? Ela está todo dia numa praia. Se a gente olha isso com os olhos desatentos, a gente chega até a acreditar que talvez, nossa, Deus é injusto demais comigo. Como é que Ele pode permitir que eu trabalhe mais de tantas horas por dia, outra pessoa só vive na praia? Não, isso não é vida real, não. Isso não é vida real, não. Quando foi que a gente desaprendeu a ver cinema? A gente vê 007 lá na TV, bala para tudo que é lado, Matrix desvia, pula de um prédio de 50 metros, você vai querer fazer igual? É um filme. Aquilo não é reflexo da realidade, é um filme, é um cinema. As pessoas hoje utilizam a rede social como forma de cinema. Estão te vendendo uma peça de teatro. Você pode até acompanhar. Você pode achar legal, você pode achar divertido, desde que você não perca o liame intelectual e cognitivo de que aquilo é um teatro, é um filme, é uma cinemática. A cinematografia. O que é um cinema? O cinema é algo abstraído da realidade. É uma alegoria da realidade. Não é a própria realidade. É uma alegoria da realidade. Mas algumas ferramentas para que a gente não caia, né, naquele conto do vigário de invejar a pessoa que está postando ali. É mentira. Tem problema igual a todo mundo. Né? Você só transformou a sua rede social no cinema. Tem quem queira transformá-la no cinema, tem quem queira não transformá-la no cinema. Simples assim. Quantos anos foram necessários para colocar, né, uma figura de um pulmão no maço de cigarro para que a gente conseguisse ter essas informações que a gente tem hoje? A pergunta que fica é: quantos anos serão necessários para que essas questões delicadas das redes sociais
que nós vivemos hoje, elas tomem por verdade absoluta, que as pessoas comecem a olhar as redes sociais, não tem condição, que é cinema puro. Pessoal, eu queria terminar essa reflexão, né? Muito mais do que um diálogo político ou uma bandeira partidária, isso é uma reflexão, né? Eu gosto de reflexões. Obviamente, eu trabalho com comunicação hoje em dia, não demonizo as redes sociais, até mesmo porque ela é colocada na mão de pessoas que querem fazer atitudes positivas. Você pode levar ensino de qualidade. Existem pós-graduações hoje que eu consigo fazer à distância de um nível de excelência absurdo, né? Eu consigo estudar com doutores na matéria, mestres, pós-doutores, coisa que talvez se eu tivesse que me deslocar no Brasil, eu teria que, por exemplo, ir no Rio de Janeiro toda semana. Isso aí já seria algo inviável para mim hoje. E eu consigo acessar essas fontes de conhecimento através da rede social, através da internet. Não demonizo de forma alguma. O tema de hoje, eu só quis trazer um lado, talvez, por trás do palco, né? Porque a peça de teatro a gente assiste todo dia. Talvez eu goste de ser aquela pessoa que abre a cortina e fala, ó, acontece isso aqui, isso aqui, isso aqui, para que aconteça isso aqui, isso aqui, isso aqui. Por trás dos bastidores de um cinema, nós temos por trás de um filme de cinema, de uma peça teatral, nós temos um bastidor atrás, que é o que eu quis trazer à tona. E eu acredito, né? Eu acredito piamente que a transformação da humanidade, ela acontecerá pela própria humanidade. A nossa transformação, a transformação do homem, o que nós vamos ter, o que nós vamos colher no futuro, depende exclusivamente de nós. A tecnologia, de um certo ponto, será o que o homem fizer dela. A tecnologia, a maneira que nós usamos a tecnologia no agora, projetada no futuro, será a maneira que nós escolhermos desenvolvê-la, manipulá-la, criá-la, né, ressignificá-la, que a gente precisa de ressignificar muita coisa, né? Muita coisa precisa ser ressignificada. Nós crescemos em 30 anos de humanidade de tecnologia, o que nós não crescemos em 2000 anos. Os últimos 30 anos de avanços tecnológicos que nós tivemos na Terra correspondem a mais que 2000 anos para trás de criações tecnológicas. Então, invariavelmente, é uma reflexão que eu trago para o campo das ideias para que juntos nós consigamos, né, propor ferramentas, vocês como vereadores jovens, vocês como estudantes que vão representar o futuro da nação e da humanidade, para que vocês tenham isso em mente quando forem vocês os representantes de ações importantes na nossa humanidade, tá bom? Eu agradeço demais a compreensão, ao lugar ao vídeo de todos vocês aqui, espero que tenha sido de uma valia, espero que eu tenha conseguido sintetizar quase 20 anos de tela, vendo todas as redes sociais, né? Eu vi o nascimento do Orkut, do Facebook, do Instagram, do X, do Twitter, do TikTok e tudo mais, tá bom? Muito obrigado e é isso que eu queria trazer para vocês na noite de hoje. Tem um momentinho de pergunta e resposta, doutor? Tá? Não sei como é que... Show. Bom, gente, boa noite a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer muito, Arthur, a você. Eu tinha uma expectativa muito grande sobre a noite de hoje, sobre a sua apresentação, eu sei do seu potencial, mas eu queria te dizer que você superou muito a minha expectativa, porque eu acho que mais do que um alerta sobre um tema atual, eu assisti aqui uma baita palestra de saúde, sabe? Saúde mental, né, de busca de equilíbrio do ser humano, que é das coisas mais difíceis e mais importantes que a gente deve fazer na vida, né? Os jovens saibam que cada palavra que vocês escutaram aqui hoje é muito importante. Eu tenho 54 anos, estudei com o pai do Arthur no Polivalente,
Então eu sou da geração que ele estudou sobre ela para saber um pouco. Nós somos o pré-celular, o pré-computador, o pré-quase tudo, né? O pré-asfalto, o pré-telefone, só telefone fixo, né? E então nós também vivemos essas transformações. Então eu me identifiquei demais com todas as suas falas, hoje usando a tecnologia. Podia parecer que eu estava ali usando tela, mas eu não estava. Eu estava usando o meu celular como um bloco de notas, que é o que a gente pode fazer hoje. Mas eu anotei tanta coisa que não dá nem para ocupar o tempo aqui, mas te dizer assim que eu vivi, em todos os momentos a gente deve lutar em busca desse equilíbrio do tempo a ser usado para cada coisa, para que a gente não sofra no futuro, para que a gente não faça a família da gente sofrer. Então lá atrás, quando eu vivi na fazenda um tempo e via que as pessoas não tinham nem o que assistir, porque nem TV tinham, mas eles também às vezes desperdiçavam tempo brigando em casa, bebendo demais. Sempre houve vícios, e você veio falar de um vício. Talvez um vício terrível, que é de acesso a todos. Mas nós pais, eu, avô, nós temos que estarmos muito atentos a isso, né? Então, realmente, fantástico, fantástico, essa visão da economia da atenção, né, da busca que todo essa busca do dinheiro busca a nossa atenção, estragando a vida de muitos. Então, é fantástico desenvolver esse raciocínio. Eu te agradeço muito por isso, te parabenizo. Vou tentar levá-lo em muitos lugares, porque a sua visão, o que você conseguiu ter de experiência no assunto é fantástico. Viu? Muito obrigado. Alguém com alguma pergunta para o Super Arthur? Boa noite, Arthur. Boa noite a toda a plateia. Bom, quem não me conhece, Michael, tá? Eu queria agradecer pela palestra, pela aula que você deu para a gente hoje. E como pai, tá? Posso falar com propriedade, porque eu fiz questão de ir em casa. Agora meu filho sabe, mas eu o trouxe, tá? Para que ele pudesse assistir. Ele já atua no mercado digital. Mais do que atuar, eu queria compartilhar com você, porque eu tenho um pouco desse mesmo sentimento que você apresentou agora, e foi muito esclarecedor, porque a impressão que nós temos, como o vereador aqui, o presidente da Câmara falou, o Dr. José Ares, essas microcápsulas de dopamina que as redes sociais diariamente vêm impulsionando, imputando a nós, não os pais, mas principalmente os jovens, o efeito danoso que eu, como pai, vejo, que eu tenho outros 2 filhos, ele vai ser visualizado numa escala muito maior daqui a 5, 10 anos. A próxima geração da nossa idade, assim, da fase adulta, né? Exatamente. A pergunta vem daí. Será que não existem possíveis cenários para crises de ansiedade? Digo porque vejo isso no comportamento de muitos jovens hoje. Nós crescemos com a paciência da espera do tempo. O tempo do plantio, o tempo da chuva, da colheita, como ele comentou na fazenda. Hoje os jovens parece que não têm esse tempo. Nós tínhamos que esperar o tempo acontecer. Hoje não. Hoje é tudo muito instantâneo. Será que isso não pode trazer possíveis desdobramentos clínicos, psicológicos de ansiedade? Com certeza. É só a gente pegar a questão de transtorno de ansiedade, você vê crianças de 7 anos de idade, 9 anos de idade, sendo laudáveis com transtorno de ansiedade. Gente, isso é uma problemática do século atual. Eu gosto de estudar muito com neurocientistas, neuropedagogos, que já estudam bastante a questão do comportamento neurológico do indivíduo. Eu vou dar um exemplo prático da minha vida. Quando eu, com 13 anos de idade, 11 anos de idade,
eu tenho uma lembrança muito bacana que era eu, a minha irmã, o meu pai e a minha mãe assistindo alguns filmes no final de todo dia à noite. Vamos colocar aí, pelo menos umas 3 vezes na semana. Eu tenho essa lembrança. A gente se reunia, sentava ao redor da TV, a gente via até às vezes 2 filmes. Gente, era filme de 2 horas, né? Você tinha 4 horas de apreciação de cinema nos moldes dos anos passados, dos tempos passados. Se vocês forem ver a evolução do cinema de 15 anos para trás para agora, os cortes de cena, que é o que faz no cinema, você corta a cena, eles são muito mais rápidos. Eles são muito mais rápidos. Eu confesso que tem hora que eu não consigo assistir. Olha para vocês verem, olha para vocês verem. Por trabalhar demais com rede social, por produzir muito conteúdo, especificamente para a rede social, me dá tédio assistir um filme de 2 horas. Eu fico tentando colocar o botão assim, ó, bota no 1.5x, pelo amor de Deus. Não estou conseguindo, tá muito lento a velocidade da projeção de eu consumir esse conteúdo. Videoaula é um vício terrível. Eu começo a ver videoaula, dá vontade de colocar em 1.2x, 1.7x, por quê? Porque a hipersensibilidade do nosso cérebro, nós fomos adaptados de uma certa forma a consumir conteúdo de tamanha intensidade que me parece que parar 30 segundos num semáforo já te dá, o pé já começa a bater assim, ó, no carro. O que representa isso, se não a maneira que nós fomos adaptados a consumir as coisas no dia de hoje? Eu tenho 29 anos de idade, gente. Eu tenho 29 anos de idade. Um adulto que viu as redes sociais, que de certa maneira foi protegido, que começou a ter contato com redes sociais lá para os seus 11 anos de idade. Você pega os desenhos hoje em dia, é cor jorrando na tela, explodindo coisa na tela, cortando toda hora. Aí. Coloca isso na cabeça de uma criança de 3 anos de idade, um consumo de 10 horas por dia. Por quê? Porque dá sossego, né? A criança começa, você solta a criança sem um tablet na mão, ela mexe num pote de bolacha, ela derruba uma cômoda, ela quebra um negócio, pinta a parede, ou seja, ela é criança, né? Ela descobre o mundo. Você pega um tablet e coloca na mão do menino assim, o menino escora na parede, chega baba, né? Assim, fica naquele estado letárgico ali. Diagnósticos de ansiedade em crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Eu vou falar que não são problemáticas do nosso cérebro, problemas do nosso cérebro. Problemas do nosso cérebro. Agora projeta criança dessa com 30 anos. Se eu sabendo das armadilhas e trabalhando com isso, é como se você estivesse exposto ali ao risco químico, né? A pessoa que trabalha demais com radiação, usa toda a ferramenta necessária, ela está exposta ali ao risco químico toda hora. Projetemos a fase adulta de uma criança dessa, de 5, 7 anos de idade. Catastrófico. Então, é por isso que eu trago a reflexão para aqui, né? A gente leve realmente, eu acredito que não exista, gente, um freio maior que o freio familiar. É o que eu digo. As leis, geralmente, elas chegam com um certo delay. A sociedade, ela precisa absorver as coisas, entender, para que a gente possa trabalhar. Mas dentro de casa, você consegue fazer de maneira instantânea. Não é possível que seja, né? Eu não consigo hoje ser um pai, meu filho tem 1 ano e meio de idade, né? Consigo tirar a minha responsabilidade. Quem que é a responsabilidade? Tirar a tela desse menino? É do Estado, do governo? A responsabilidade é minha. É minha. O pai sou eu. É eu que tenho que desligar a tela e falar, vai brincar, menino. Vamos brincar, vamos chutar uma bola, fazer alguma coisa. A responsabilidade é minha. Porque a gente tem muito aquela questão também de, né, terceirizar demais. O ser humano terceirizar. A culpa é fulana, a culpa é de ciclana. Não. Quem é o pai? Quem é o pai e a mãe da criança? A pergunta é muito simples. Né? E eu luto demais, meu Deus do céu. A dificuldade. Tem hora que às vezes a gente está mexendo no computador assim, ele já vem, né, no celular já vem atrás assim, parece que é um imã, né? As crianças têm, né, para isso. Pessoal, tem um compromisso de não atrasar muito a sessão dos vereadores jovens. Esse tema é um tema assim, que daria para ficarmos horas aqui. Né? Eu me identifiquei tanto com ele, quando você falou que a tela, você vive a vida do outro. Né? Naquela época, a gente vinha ao cinema ver um filme de karatê, e eu saía, os amiguinhos tudo,
espelhado naquela 1 hora, né? E hoje esse espelhamento é feito quase que o dia todo, se não tiver o limite. Então foi muito bem dado o recado. Eu peço uma salva de palmas ao nosso palestrante. Maravilhoso, Arthur. Obrigado.